Olá, turma! Vamos corrigir aqui a nossa atividade que fala de multiplicação de matrizes. Primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que possui o valor da multiplicação de matrizes abaixo. Tá? Então, nós temos aqui duas matrizes e nós temos que fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Tá? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer multiplicar duas matrizes é, na realidade, verificar inicialmente se a multiplicação é possível, tá? E também qual é o formato da matriz produto, ou seja, da matriz que vai nascer dessa multiplicação das duas matrizes, tá? Então, para isso eu determino aqui o formato dessas duas matrizes, tá? A primeira eu tenho aqui duas linhas e três colunas, ou seja, uma matriz 2 por 3. E eu estou querendo multiplicar ela por uma matriz 3 por 2. É uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, como é que eu sei que a multiplicação é possível? Se esses dois valores do centro aqui eles forem iguais, no caso aqui 3 e 3, a multiplicação é possível. O formato da matriz produto, que eu vou chamar de C, vai ser justamente esses dois valores que sobraram. Eu tenho aqui o 2 e o outro 2. Eu tenho aqui que vai ser uma matriz 2 por 2, tá? Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque eu vou conseguir fazer a multiplicação já sabendo qual a posição de cada um dos termos, porque eu tenho aqui a matriz C, tá? Ela é do formato 2 por 2. Coloquei aqui os elementos C aqui dentro dela, tá? E eu vou aqui fazer a numeração correspondente aos índices, né? O índice de I, né, que é a linha, e o índice J, que é a coluna, tá? Então, aqui eu tenho primeira linha, então os dois primeiros valores aqui do índice vão ser 1. Tenho segunda linha, os dois primeiros valores vão ser 2. Primeira coluna, os dois últimos valores vão ser 1. Segunda coluna, os dois últimos valores vão ser 2. Então, essa daqui é a matriz C representada de maneira genérica. Ela vai nos auxiliar na hora da multiplicação, que é o que a gente vai fazer agora. Observem bem, eu tenho aqui a matriz C, que vai ser minha matriz produto, só que ela está na forma genérica. E eu tenho aqui as duas matrizes que eu quero multiplicar. Tá bom, pessoal? Vou destacar aqui para vocês as linhas da primeira. Tá? Eu tenho aqui primeira linha, chamando aqui de I1, tá? I2. E vou multiplicar pela coluna da segunda. Tá? Então, primeira coluna, vou chamar aqui de J igual a 1. E segunda coluna, J igual a 2. É sempre assim, pessoal. Essas são as linhas da primeira multiplicadas aqui pelas colunas da segunda, tá? Quem é que vai me dizer qual linha e qual coluna eu devo multiplicar em que momento? Vai ser justamente, pessoal, aqui essa minha matriz genérica, a principal utilidade dela. Observe bem, eu vou calcular aqui agora o elemento C11, ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Então, para isso, eu vou utilizar também a primeira linha, tá? E também a primeira coluna, tá? Primeira linha, primeira coluna, C11. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 4, 0 vezes 1 e 1 vezes 3, tá bom, pessoal? Então, é o primeiro elemento da linha por primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha por segundo elemento da coluna. E terceiro elemento da linha por terceiro elemento da coluna. Tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 3 dá 3. Tá? Então, 8 mais 0 mais 3. Eu tenho aqui que o meu elemento C11 é igual a 11. Tá, pessoal? Próximo passo é determinar aqui agora o valor do elemento C12. Então, para isso eu vou aqui multiplicar primeira linha, tá aqui, primeira linha, tá? Continua na primeira linha, só que agora com a segunda coluna, tá bom? Primeira linha e segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 5, 0 vezes 2 e 1 vezes 1. Tá? 2 vezes 5 dá 10, 0 vezes 2 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho aqui 10 mais 0 mais 1, eu vou ter que o meu elemento C12 é igual também a 11. Tá bom, pessoal? Próximo passo, multiplicar aqui o elemento C12, tá? Então, para obter esse elemento C12, eu vou precisar multiplicar aqui a segunda linha, tá? Segunda linha
e primeira coluna, tá bom? Segunda linha e primeira coluna. Então é 1 vezes 4 dá 4, né? 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 3 dá 9, ok, pessoal? Então 2 mais 4 mais 9 vai me dar aqui um 15, tá bom? Então o elemento C21 é igual a 15. Então, para concluir aqui a nossa multiplicação, vamos ter que determinar aqui agora o elemento C22. No elemento C22 eu tenho aqui segunda linha, tá? E segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 5, 2 vezes 2 e 3 vezes 1. Tá? Então, quando eu determino linha e coluna, eu vou seguir uma ordem lógica aqui de multiplicação dentro dessa linha e dessa coluna, né? Primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. E fechando aqui, terceiro elemento da linha por terceiro elemento da coluna. Então, tenho aqui, né? 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Vai ficar 5 mais 4 mais 3, que vai me dar um 12. Então, já tenho aqui os valores dos 4 elementos aqui da minha matriz produto, tá? 11, 11, 15 e 12. O que é que resta? Resta a gente montar a nossa matriz produto, né? Mais uma vez, eu vou recorrer aqui à minha matriz genérica. Observem que eu tenho aqui a posição específica de cada um desses 4 elementos que foram dados. Eu tenho C11, C12, C21 e C22, tá, pessoal? Então, montando aqui a nossa matriz. Então, o C11, ele fica aqui nessa posição de primeira linha e primeira coluna, tá aqui. C12, primeira linha, segunda coluna, tá aqui. C21, eu tenho aqui segunda linha e primeira coluna, tá aqui. E fechando o C22, eu tenho aqui segunda linha e segunda coluna, tá? Então, a minha matriz produto, a matriz que nasceu da multiplicação daquelas duas matrizes lá no início, ela é a matriz C, tá? Formada aqui pelos elementos 11, 11, 15 e 12. Essa era a resposta correta. Próxima questão diz o seguinte: a multiplicação de matrizes representada abaixo tem como produto uma matriz de um único elemento. Qual é esse elemento? Tá? Então, ele está dizendo para a gente que a multiplicação dessas duas matrizes, 3, 2, 7 e 1, 4, 5, ela vai gerar uma matriz produto de um único elemento. E ele quer saber qual é esse elemento, né? Vamos testar logo se realmente eu vou ter uma matriz com um único elemento, né? Qual é o formato da primeira? Ela tem uma linha e 3 colunas, ela é 1 por 3. A segunda, ela tem 3 linhas e uma coluna, ela é 3 por 1. Tá, pessoal? Então, tá aqui 1 por 3 vezes 3 por 1, né? A multiplicação é possível? Sim, esses dois valores do centro, eles são aqui iguais, tá, pessoal? E o formato da matriz que vai nascer aqui desse produto é justamente os dois valores que sobraram, 1 e 1. Ou seja, confirmou que ela realmente só vai ter um elemento, né? Ela tem uma linha e uma coluna, obviamente ela só vai possuir um elemento, né? Então, lembrem-se bem, pessoal, a multiplicação de matriz é a linha da primeira, tá? Tá aqui a linha da primeira, 3, 2, 7, pela coluna da segunda, 1, 4, 5. Então, eu vou fazer, ó, 3 vezes 1, mais 2 vezes 4, mais 5 vezes 7, ou 7 vezes 5. Tá, pessoal? Então, multiplicando isso aqui, eu vou ter 3 mais 8 mais 35. E o valor que eu estou procurando, que é o único elemento dessa matriz produto, é o 46. Ok, pessoal? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.